Olá, queridos amigos, uma alegria incontida estarmos reunidos novamente em nome da Messe de Amor para comentar um pouco sobre a produção, os escritos de uma grande mulher que é Amélia Rodrigues. Se nós nos atentarmos à biografia desta mulher, vamos ver que ela era uma figura extraordinária. Nasceu em 1861 e logo começou a sua missão de professora no Arraial da Lapa. E mais tarde, com o decorrer do tempo, ela vai lecionar também em Salvador. Uma frase que me marca muito e que eu acho muito atual, de Amélia Rodrigues, diz que o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. Então nós vemos que ela é uma mulher que defende os princípios da educação, busca de todas as formas levar às criaturas, aos jovens, às crianças que eram seus pupilos, essa constante busca pelos princípios educacionais. E é interessante notar que Amélia Rodrigues vive numa época difícil, pois que a mulher não tinha voz. Era geralmente ocupada das tarefas domésticas, quando muito era também conduzida ao magistério, onde podia exercer algum tipo de profissão. Isso tanto é verdade, ela nasceu em 1861, como nós comentamos, e na Revista Espírita de 1866, portanto ela devia contar com 5 anos, Kardec vai tratar de um assunto que prova o quanto as mulheres eram discriminadas naquela época. E ele faz uma pergunta como título deste artigo. E uma pergunta que nos dias de hoje pareceria um absurdo. Mas para a época era algo bastante importante de ser tratado. Kardec coloca como título desse artigo, em janeiro de 1866, As mulheres têm alma. Vejam o quanto era malbaratada a situação feminina naquela época. E o autor, Allan Kardec, vai dizer que no século XVIII, por exemplo, as mulheres eram apenas um instrumento de prazer do homem. E no século XIX, quando ele escreve este artigo, elas ainda viviam diversas limitações legais. Kardec também vai dizer que, mesmo podendo elas serem consideradas emancipadas moralmente, não o eram legalmente, pois que a legislação dos homens impunha às mulheres diversas restrições. E Kardec faz neste artigo, afirmando peremptoriamente a condição da mulher como um ser imortal, tal qual o ser masculino, o homem, ele faz uma previsão, dizendo que é a este o último resultado, ou seja, a sua emancipação legal também, que se chegará um dia pela força das coisas. Vejam que ele antecipava em mais de 150 anos o estado que, ainda que parcialmente, pois há muitas injustiças, as mulheres conquistaram nos dias de hoje. Amélia vai nos trazer uma frase que eu também acho muito apropriada, e ela diz que o Criador que concebeu e gerou o universo jamais necessitaria de adormecer o homem para extirpar-lhe a costela, elaborando a mulher. Esta frase, Amélia vai anotar em uma página a qual nós procuraremos analisar hoje, numa página intitulada Jesus, o Libertador da Mulher. E esta página encontra-se na sua obra chamada Até o Fim dos Tempos,
psicografada pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. E continua Amélia dizendo que o processo de vida é o mesmo, organizado molécula a molécula, sob a lei de transformações incessantes e renovações intérminas. Então ela afirma, sem sombra de dúvida, de que o corpo feminino seguiu os mesmos processos evolutivos que o corpo masculino. A figura, a imagem de que tira-se da costela de Adão a formação da primeira mulher, além de machista e excludente da condição feminina, é também fantasiosa, figurativa, sabe-se lá. Mas não expressa de forma alguma a realidade do ser feminino, que nos processos de seleção natural, tal qual um dia nos propôs Charles Darwin, elas, as mulheres, seguem o mesmo encaminhar das coisas, da evolução, da seleção natural, tal qual aqueles de nós que estagiamos no corpo masculino. Na Revista Espírita, neste artigo que nos referimos anteriormente, Kardec vai dizer assim, que as almas ou espíritos não têm sexo. Não têm sexo. As almas se encarnam, isto é, se revestem temporariamente de um envoltório carnal, e os sexos só são existentes no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais. Os espíritos se encarnam, por assim dizer, nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá amanhã nascer mulher, e aquela que foi mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer as provas que esta condição masculina ou feminina nos impõe. Então é muito natural, é claro que, diante de uma programação reencarnatória e de objetivos claros, que nós estagiemos nos dois sexos. Porque há coisas como a maternidade que nós só experimentaremos no sexo feminino. E também há coisas que nós só teremos condições de vivenciar quando nós estivermos abrigados em um corpo com a polaridade masculina. E Amélia Rodrigues, nesta página fantástica que nós citamos, Jesus, o libertador da mulher, vai fazer uma avaliação muito interessante do ponto de vista de uma mulher mesmo, de um espírito que na última encarnação esteve vinculado à polaridade feminina. E esta página, queridos amigos, que nós recomendamos a leitura, deve ser lida e relida várias vezes, a fim de que possamos, de alguma sorte, nos despojar de qualquer preconceito que ainda possamos encontrar em nossos corações no que concerne à questão do sexo. Diz ela que, acompanhando Jesus, nos seus passos e ministério, sempre estavam presentes mulheres abnegadas que constituíam apoio e nobreza. Se nós pegarmos as anotações dos evangelistas, nós vamos ver que, não obstante o fato da mulher estar inserida numa condição inferior na sociedade da época, Jesus sempre esteve cercado das criaturas femininas. Talvez por conta da própria sensibilidade que permite às mulheres vislumbrarem com mais intensidade as questões do espírito, seja pelo fato de que ele queria, de certa forma, promulgar a independência e a igualdade do gênero feminino, mas fato é que elas estavam presentes em todos os lances que nós observarmos no Evangelho. A época, subjugada, era colocada em plano secundário, era objeto de desdém dos homens e, basicamente, tinha a função de reprodução, criação dos filhos e, muito a miúde, a ela era imposta todo tipo de infâmia, de humilhação, de abusos.
Então era uma situação bastante difícil para as mulheres daquela época. Não tinham nem direitos religiosos. Como, aliás, com todo o respeito que devemos às diversas filosofias religiosas da atualidade, como, aliás, algumas ainda insistem em discriminar, em colocar a mulher em uma condição inferior. E Jesus, ele, de certa forma, jamais discrimina as mulheres. Pelo contrário, ele engrandece em todos os momentos que pode, através da sua moral, renovando seus sentimentos, incentivando aquelas criaturas tão perseguidas, tão vilipendiadas. Então, a todo momento nós vemos o Cristo trazendo para a criatura que é abrigada num corpo feminino todo o seu amor fraterno, todo o seu carinho, todo o incentivo que elas mereciam e continuam merecendo até hoje. Quando nós, como falamos há pouco, contemplamos as páginas do Evangelho, quantas mulheres nós vamos ali observar que lhe procuraram enfermas, obsidiadas, e ele, com todo o amor e carinho, as libertava. Sempre, como o fez diversas vezes, convocando-as à renovação moral, dizendo: vai e não tornes a pecar, a fim de que elas pudessem, aquelas que encontravam-se por caminhos tortuosos, se livrar das influências da força do mal e da perversão. Porque nós vemos que muitas mulheres que eram, como nós poderíamos traduzir num pensamento mais atual, ligadas à família, casadas, mães, cercavam Jesus. Outras tantas que talvez tivessem perdido toda a esperança, que talvez no desespero de não ter o que comer se entregavam à prostituição, à chamada vida fácil. E essas mulheres, algumas que enveredavam pelo caminho do adultério, essas mulheres também procuram Jesus. E ele as recebe com o mesmo carinho e com o mesmo amor, compreendendo que muitas delas estavam investidas daquela situação negativa por conta do abuso que os homens lhes impunham. Talvez porque não tivessem uma códia de pão que pudessem com ele aplacar a fome devoradora. Talvez mães encontrassem naquelas atitudes da prostituição, quiçá a única forma de trazer o pão de cada dia para os seus rebentos. Então é muito fácil julgar e afirmar, apontar o dedo, dizendo que elas eram mulheres equivocadas. Mas é muito difícil compreender que cada uma delas experienciou contextos diferentes que levaram-nas por caminhos tortuosos e que, nas mãos carinhosas, no exemplo edificante, no verbo iluminado de Jesus, elas encontraram refúgio. Se nos dias de hoje nós vivemos épocas de preconceito, podemos imaginar o quão absurdo e abominável era o preconceito naquela época. Já falamos que as mulheres muitas vezes eram utilizadas apenas como instrumentos do prazer. E quando apanhadas em erro, eram acusadas e punidas. Nós temos classicamente nos evangelhos a passagem da mulher adúltera. E é interessante notar que Jesus a socorre. Sem ser conivente, porque ele a orienta a não pecar mais, mas ele a socorre. Mas uma pergunta não nos deixa sossegar o coração. Porque nas páginas do Evangelho está anotado o erro da mulher. Nos crimes da época, nos apedrejamentos, nas perseguições, estão anotadas as delinquências femininas. Mas nunca se ouviu dizer que aqueles que as induziam ao erro eram punidos.
Podemos perguntar: onde os evangelistas colocaram as anotações do que aconteceu com o homem adúltero daquela passagem? Não fossem as revelações mediúnicas que odiernamente nos apresentam aquele homem carcomido pela culpa, buscando mais adiante o socorro daqueles que se diziam cristãos e vai encontrar nesses cristãos a própria mulher? Nas anotações da época, nenhuma referência nós encontramos àquele que teria sido o marido dela, mas que adulterara, cometera adultério muito antes dela própria. Por tudo isso, é que as mulheres se sentiam representadas por alguém que as ouvia, por alguém que olhava em seus olhos, não com um olhar de sensualidade, não é isso, mas com aquele olhar de amorosidade, de carinho, talvez de paternidade, de irmandade. E assim o seguiam, oferecendo-lhe recursos espirituais, o concurso da sua disposição em servir, e em alguns casos, inclusive, recursos materiais, para que aquele processo de evangelização que se iniciava tivesse condições mínimas de manutenção, movidas unicamente pelo amor incondicional daquele homem. Um amor que até hoje nós ainda não compreendemos. Um amor que infelizmente se encontra distante, inclusive daqueles de nós que nos dizemos seguidores de Jesus. E reciprocamente, essas mulheres também o amavam, como um pai, como um irmão. E Jesus conhecia e reconhecia este amor. Vejam que depois da desencarnação de Jesus, Pedro e João vão ao sepulcro do Mestre. Buscam, né, as homenagens, levar os perfumes que era costume da época para Jesus, que havia morrido. Mas ele aparece a primeira vez, ressuscitado em seu corpo espiritual, a Maria de Magdala, uma mulher. E como nós sabemos que nas atitudes do Cristo nada era por acaso, queria ele mostrar a grandiosidade feminina, que os homens, aliás, não compreenderam, pois que, num primeiro momento, não acreditaram em Maria de Magdala. Quando Jesus, momentos antes da sua desencarnação, seguia ao Calvário, há de se perguntar quem estava com ele. Sua mãe? Uma mulher? As mulheres que estavam com ele nos momentos de alegria, por exemplo, na entrada triunfal em Jerusalém. Aquelas que estavam também nos momentos de dor e dificuldade, enfrentando, por exemplo, a fúria dos soldados bárbaros que tanto prenderam quanto conduziram Jesus ao martírio, seguindo-o com uma fidelidade que nós não observamos, naquele primeiro momento, pelo menos, nos seus discípulos, nos seus apóstolos. Pois junto destas mulheres, abnegadas e destemidas, pois que sua vida era colocada em risco, seguindo Jesus, nós vamos encontrar apenas João, um jovenzinho que estava recém saindo da adolescência. E nós sabemos que a juventude por si só é destemida também. Então, o testemunho que essas mulheres deram de amor incondicional a Jesus era muito, muito maior do que os seus próprios discípulos, os seus próprios apóstolos. E Jesus,
quando nós observamos os seus ensinamentos, as suas falas, Jesus sabia que o Espírito reencarna tanto algumas vezes na polaridade feminina, quanto outras na polaridade masculina. Buscando na polaridade feminina a renúncia, a abnegação dos processos de maternidade, pois que as mulheres, ao contrário de nós, homens, são capazes de uma abnegação imensurável, doando-se a si próprias em sacrifício. Tem o coração mais puro, ou aliás, tem no coração o amor mais puro que nós podemos conceber aqui na Terra, que é o amor de mãe. Então, vez que outra, é preciso que o Espírito estagie nas polaridades femininas para aprender a amar, para aprender a abnegação, o sacrifício, a renúncia, características próprias do espírito que está abrigado num corpo de mulher, num corpo de mãe. Jesus, podemos dizer que deu dignidade às mulheres. Apesar de que para ser ouvido, tivesse ele que se sujeitar aos preconceitos da época e escolhe entre os seus mais próximos 12 apóstolos homens, é exatamente neste coração feminino, neste coração de mãe, neste coração de mulher, que ele vai ser ouvido e compreendido, vai ser amado e realizado. E ao lado de Jesus, nós vamos ver aquelas mãos de socorro atendendo enfermos, atendendo criancinhas rebeldes e aturdidas, e levando estes espíritos ainda pequeninos em estatura evolucional para receber-lhe o carinho, as bênçãos, a mensagem. Providenciando, inclusive, a vestimenta, o alimento, para que os mais necessitados pudessem ser atendidos. Aquelas mulheres sofridas, abandonadas em seus lares, onde deveriam ser amadas, e onde recebiam apenas humilhações, onde eram perseguidas pelos seus cônjuges, onde eram menosprezadas por aqueles que lhes deveriam amar e respeitar, vão recorrer ao Mestre, onde encontravam o reconforto através do próprio exemplo de fé, de amor, de abnegação que Jesus lhes oferecia. Então, se nós compreendermos a grandiosidade dos ensinamentos contidos nas entrelinhas daquilo que Jesus falou, nos pormenores de como ele agiu, nós vamos ver que Jesus foi aquele que talvez soube melhor à época engrandecer aqueles de nós que envergávamos a vestimenta feminina. Talvez muitos daqueles espíritos eram seus prepostos diretos que reencarnaram com a missão de lhe sustentar, de lhe amparar, de estar ao seu lado, de ajudar neste processo de desenvolvimento dos seus ensinamentos aqui na Terra. Quantos espíritos luminares, talvez obscurecidos pelo preconceito vigente, não estavam ali, ao lado de Jesus, dando o seu melhor
para que a missão fosse bem cumprida. E no anonimato, por trás daqueles corpos femininos, grandes espíritos auxiliavam Jesus. Um exemplo clássico é a própria mãe do Cristo. Um espírito de envergadura inalcançável por nós, inimaginável por nós, e que encarna com a missão de conduzir os primeiros passos, pois que Jesus passa pela infância, os primeiros passos daquele que seria o nosso modelo e guia. Junto dela nós vamos ter tantos outros grandes contribuidoras, grandes colaboradoras na missão grandiosa de Jesus. E nesta página de Amélia Rodrigues, nós gostaríamos de render a nossa homenagem às mulheres. Dizer o quanto a sua presença aqui na Terra embeleza o mundo, traz amor às criaturas, traz-nos esperança, alegria, paz. O quanto é importante o sentimento feminino para que o mundo continue a ter esperança, para que o mundo continue a ter amor. O quanto precisamos que nós, homens, tragamos para o nosso coração também um pouco desse sentimento feminino, quebrando um pouco aquela couraça que nos congela o sentimento, que nos endurece aquilo que nós deveríamos utilizar para o bem, o sentimento, o carinho, o amor. Coração endurecido, como uma pedra, sem amar, sem sentir. Amélia, queridos amigos, encerra esta página dizendo-nos, em um apelo de igualdade significativo entre todos nós, compreendendo inclusive que a roupagem física em qualquer polaridade é instrumento de avanço rumo à nossa plenitude espiritual. Jesus e as mulheres. E continua ela, e as crianças, e os homens de todos os tempos. Por isso, sua mensagem nunca mais desapareceu da humanidade. E jamais, jamais se apagará da memória dos tempos, até o momento do grande encontro com Ele, além das formas e da transitoriedade do mundo material. Possamos, lendo esta sublime página de Amélia Rodrigues, compreender o valor da mulher na humanidade, a importância deste ser, espelho das coisas do Espírito aqui na Terra, para que realmente a mensagem de Jesus faça sentido para todos nós e possa servir para nosso adiantamento. Rogamos, então, queridos amigos, convocando a todos que possam ler a página na íntegra no livro Até o Fim dos Tempos, agradecemos a atenção de todos, rogando que Jesus, o nosso Mestre, que tanto amou as mulheres que o acompanhavam, possa trazer ao nosso coração também todo o seu amor. Que Ele esteja a nos proporcionar toda a paz, serenidade que precisamos nesses dias tumultuosos. Rogamos que Ele permaneça sempre entre nós. Obrigado, Senhor, e obrigado, queridos amigos,
pela atenção em nos ouvir. Que Jesus nos abençoe.